que legal que vocês estão aí. Um salve a todas as mulheres e todos os homens que lutam por justiça, inclusão social, respeito à cultura popular e às religiões de matriz africana. Sejam todos muito bem-vindos ao programa Confraria Castro Alves. Hoje vamos falar com o historiador Adriano Viário. Não só historiador, porque o Adriano é o intelectual diferenciado. Diferenciado porque as suas pesquisas e a sua proposta não é simplesmente assimilar, entender e se embeber de cultura e de informação, mas principalmente repassá-la. E me parece que isso aí faz a diferença. Eu lembro de que o mais antigo dizia o seguinte: não é tão importante aquilo que você sabe, as suas informações, aquilo que você recebeu dentro da instituição formal. O importante é o que você faz com o seu conhecimento. E o Adriano, guerreiro de luta, irmão de batalha, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, professor, eu que agradeço a oportunidade. Adriano, eu estava dizendo isso, você é diferenciado, você está pegando as informações, trabalhando, buscando para ofertar, oferecer, fazer com que a gente tenha um conhecimento maior a respeito da nossa própria história, né? E numa visão crítica, né? Não numa visão comprometida com a historiografia oficial. Não. O que te leva a isso, Adriano? Seria até impossível abordar toda a minha história de vida, porque a história de vida, a história pessoal, ela explica muitas coisas acima de tudo. Verdade. Eu cresço na periferia, cresço no subúrbio, na região metropolitana de Porto Alegre, e quando busco nos livros a grande solução, a grande saída para as dificuldades, eu me deparo com algumas histórias nos livros, isso lá ainda adolescente, algumas histórias que, acima de tudo, vão fazer com que eu me choque com algumas questões. Mas não aquele choque social, político, econômico, não, um choque literário, um choque historiográfico. Eu percebo algumas situações nos livros, ainda volto a dizer adolescente, e não consigo entender por que algumas situações não são esclarecidas nos livros da forma que deveriam efetivamente ser esclarecidas. Tá? Então, quando eu opto pela história, pelo estudo de história, e não tenho dúvida nenhuma desde o início que o meu ramo de estudos dentro da história vai ser o afro-brasileiro desde sempre, eu vou por quê? Porque é ali que eu percebo um país constitucionalmente negro, um país onde nós temos as cicatrizes da escravidão e as cicatrizes da cultura negra por todos os cantos, não traz isso nos livros. Não traz isso nos livros. E nós temos a segregação racial, nós temos o racismo que é existente no país, e aqueles que dizem que não é, isso é hipocrisia, que ele é existente. Só que existe um grande percentual, uma grande parcela da sociedade que não percebe que o seu racismo ele é proveniente da total falta de informação. As pessoas aceitam aquilo que passaram para elas desde pequeno, desde jovem. Existe uma raça superior e uma raça inferior. E aí não há o criticismo, não há o questionamento. Por que tal é superior, por que tal é inferior? E aí desde então eu coloco na minha cabeça, eu quero ser um professor, porque quero também fazer aquilo que um historiador deve fazer acima de tudo, que é não passar a informação pronta para um aluno, mas é fazer com que ele receba uma informação e pense por si só. E chega a uma conclusão. Refletir. É dessa forma que começa. Tu sabes, cara, que o Fernando Henrique, eu fiquei surpreso uma vez, sociólogo e tal, e eu li uma frase inicial dele assim: o racismo no Brasil é a comprovação da ignorância, né? A ignorância. Sim. O sociólogo, normalmente, ele não é tão taxativo, né? Mas aí eu fui entender a palavra ignorância. É o desconhecimento, né? Isso que você acabou de... É ignorar pelo desconhecimento dos fatos históricos. Quando nós pegamos homens públicos, políticos, líderes partidários que dizem que são contra as ações afirmativas porque todos nós somos iguais, essa é o ponto exato da falta do conhecimento. Todos somos iguais. Não, todos somos iguais, mas não estamos colocados de forma igual na sociedade. Isso, exato. Então é preciso equiparar, equilibrar para que de fato todos sejam iguais. Esse é um discurso de falta de conhecimento total. A igualdade formal é uma coisa, a igualdade só teria sentido se realmente nós tivéssemos as condições iguais, né? Para sermos iguais, né?
E não tem há um diapasão muito distante entre aqueles que têm tanto e outros que não têm nada. Até a própria forma de julgar e de condenar nesse país e a forma com que a sociedade vê os julgamentos e as condenações. Porque se nós formos analisar nos últimos fatos ocorridos, nós tivemos em menos de uma semana 2 jovens negros ou 2 negros amarrados em troncos no Brasil. Nós estamos no século XXI. Menos de uma semana, agora nos últimos dias. Tivemos um jovem no Rio de Janeiro amarrado num tronco, com uma trava de bicicleta, num poste, e nós tivemos agora, anteontem, um negro também amarrado porque ele tem problemas mentais, então ele foi amarrado num poste por ter problemas mentais. Não foi buscar nenhum outro tipo de alternativa. O que eu quero falar com a forma com que o povo julga e entende as condenações? É que essas 2 pessoas sendo amarradas desta forma, pelo público comum, eu percebi algumas interpretações do tipo, o cara tinha problema mental, ia fazer o quê? Tinha que amarrar. O outro era a justiça com as próprias mãos, estava roubando bicicleta, amarramos com uma correia de bicicleta. Mas e quando um filho de um milionário mata um ciclista andando a 150 km por hora e a pena dele é prestar serviços para a comunidade? Não, fui informado que, inclusive, foi colocado que o ciclista que estava embriagado, alcoolizado. Mas eu quero dizer essa questão de como o povo vê a condenação. Acharam normal ele ser condenado a pagar com serviços para a comunidade. Se ele fosse, e eu não estou aqui pregando hipótese alguma, olho por olho, dente por dente, mas se ele fosse amarrado num poste, o povo se chocaria. Não tem dúvida. O povo se chocaria dele ser amarrado no poste. Os outros que foram amarrados não houve tipo. Então é isso que me move dentro dessa história toda. Cara, mas você, dentro dessa sua preocupação, você aprofundou um tema que na minha avaliação, ele é basilar, né? Que é o conhecer Palmares. O que é conhecer? O que é Palmares, em primeiro lugar? O que é Palmares? Rapidamente, um parênteses, eu concordo com o rapper Emicida, quando ele diz que falta a cara de zumbi na nota de 200. Né? Nós não temos nem a nota de 200, mas teria que ter com a cara de zumbi. Palmares é um dos fatos que me chocou lá atrás, na adolescência, quando eu abria os livros e via alguns fatos e não via os fatos esclarecidos da forma que deveria. Palmares é um estado negro dentro do Brasil colônia, dentro da capitania de Pernambuco, hoje estado de Alagoas, e ele, até bem pouco tempo atrás, era citado em livros didáticos como uma aldeia. Algo do tipo Asterix e Obelix, os gauleses. Onde quando se colocava... Eu vi há pouco tempo uma pós-doutoranda, acho que de Pelotas, num simpósio desses que eu participei, onde ela colocou, pós-doutoranda, ela colocou Palmares como algo muito pequeno. Colocou. Então ainda existe na cultura popular essa ideia de que Palmares era uma aldeia, Palmares era um quilombo, aquela aldeiazinha. Um quilombo. Exatamente, aquilo ali. E aí quando nós vamos nos debruçar sobre os documentos, sobre as cartas, e sempre tendo muita clareza de que os documentos sobre Palmares são escassos. Claro. Não são muitos, são escassos devido à grandiosidade que era Palmares, a pujança de Palmares. Deveria ter muito mais, mas não tem mais documentos. Mas quando nós vamos nos debruçar sobre esses documentos, nós vamos descobrir a extensão de Palmares. Nós vamos descobrir que Palmares começa aos pouquinhos, mas que passa de 150 quilômetros de extensão. 150 quilômetros? Passa de 150 quilômetros de extensão. De extensão, ele passa. Então isso é de Porto Alegre a Torres, praticamente? Mais ou menos. Ele tem 18 mocambos, como queiram chamar, mocambos, aldeias, vilarejos, cidades. Sim. Ele tem 18. Ele tem 18 mocambos. Aquilo que se coloca como Palmares no consciente coletivo é apenas a capital de Palmares, que é a Cerca Real do Macaco, que então é a capital política de Palmares, onde fica o líder de Palmares, mas sempre tendo aquela ideia de que esses termos, capital política, rei, líder, são termos absolutamente eurocêntricos. Nada a ver com... Dentro de Palmares, eles não tratavam o líder deles como rei. Zumbi era tratado como rei? Não era. A questão de Zumbi ela é muito específica, tem que se ter cuidado com Zumbi, porque Zumbi nas documentações, ele primeiro o rei. Zumbi era tratado como rei? Não era. A questão de Zumbi ela é muito específica, tem que se ter cuidado com Zumbi, porque Zumbi nas documentações, ele primeiro ocorre alguns erros de ortografia, alguns erros de escrita. Alguns autores colocam o Zambi, outros Zambé, outros Zombi, outros Zambi, até que a partir do século XX, quando os historiadores de orientação marxista vão começar então a publicar suas obras, define-se Zumbi. Antes disso, na historiografia, nós temos, e essa é uma grande diferença que vai colaborar para esse problema que eu via nos livros didáticos,
A diferença é que os autores que retratam Palmares no Brasil Colônia e no Brasil Império são autores que colocam Domingos Jorge Velho, o grande bandeirante algoz de Palmares, colocam Domingos Jorge Velho como o herói. Isso é complicado. Ele é o herói. E os palmarinos são os vilões, porque eles estão batendo de frente com o sistema. É só no século XX, a partir dos anos 1930, com Edson Carneiro, que vai ser o primeiro esquerdista, vamos dizer assim, a publicar um livro específico sobre Palmares, começa com Edson Carneiro, que ele vai reverter. Ele vai colocar os palmarinos como heróis, vai colocar os bandeirantes, os paulistas, os pernambucanos e os portugueses e os holandeses como os vilões, colocar Palmares como a necessidade para quebrar um sistema, para quebrar um regime. Então aí aparece Palmares como a primeira guerra de classes no Brasil, com a primeira luta social. É nesse momento que surge a figura do zumbi. Antes de Edson Carneiro, era en passant, passava-se batido por zumbi. Depois de Edson Carneiro, nós vamos ter então os outros todos que vão publicar dentro dessa linha. O próprio Mário Martins de Freitas é um oficial do exército mineiro que, embora fosse conservador, e dentro do seu livro coloca muitos indícios de seu racismo, muitos, mas ele também vai abrilhantar a ideia de zumbi. Então, o Décio, né? O Décio depois, aí o Décio depois vai aparecer, depois 2, 3 décadas depois vai aparecer o Décio, que vai publicar primeiro o seu livro em Montevidéu, depois vai publicar aqui. Então vai aparecer o Décio Freitas. Depois dessa feita nós vamos ter os outros, Ivan Alves Filho, depois vão aparecer Flávio dos Santos Gomes, e muitos aí para frente, seguindo a mesma linha, então, marxista. Hoje os autores combatem uma linha, combatem a outra. Eu acho que o interessante não é combater quem está certo e quem está errado. A questão é trazer para a sociedade algumas questões que nunca vieram, que são importantíssimas. São, meu ponto de vista, são absolutamente importantíssimas. Primeiro, o que era Palmares? Palmares era um Estado negro dentro do Brasil. Palmares era uma organização social do opressor contra o oprimido. E do oprimido mostrando que é possível resistir. E nós estamos falando de século XVII. Então isso é fantástico. Saber que Palmares por que era uma luta de classes, por que era uma questão social? Porque Palmares difere dos outros movimentos quilombolas que nós tivemos no Brasil. Porque Palmares tem branco dentro, Palmares tem mulato dentro, Palmares tem índio dentro. Palmares tem todos aqueles que são contra o regime opressor lá dentro. E eles recebem espaço lá dentro. As cartas nos mostram, os documentos que são publicados na obra de Ernesto Enes, que fez uma compilação maravilhosa de cartas e documentos, mostra, por exemplo, que os brancos que estavam em Palmares eram soldados portugueses que iam para Palmares para resgatar negros palmarinos. Chegavam lá, se encantavam, não queriam Palmares, não queriam voltar. Que beleza. Desertavam do exército e ficavam em Palmares. Então, essa é a prova de que ali, realmente, dentro de um sistema comunalista, esse é o segundo ponto importantíssimo, Palmares não tinha propriedade, a terra era de todo mundo. Isso. A terra era de todo mundo, produzia-se. Para todo mundo também, né? A produção. Tudo. E o que incomodava? Por que Palmares incomodou tanto? Palmares incomodou tanto porque Palmares quebrava o regime que existia dentro da colônia. Claro. A colônia era uma monocultura, só podia se produzir açúcar. Só açúcar. E vender só para a metrópole. Claro. Palmares plantava-se tudo, trigo, milho, batata, feijão, plantava-se tudo. Tudo que não podia plantar, plantavam. Palmares aceitava todas as religiões. Palmares aceitava todas as etnias. Então isso é fundamental em cima de Palmares. E Zumbi, a outra questão importantíssima é que hoje está em muita discussão a questão de que Zumbi tinha escravos. Hoje nós encontramos até em bancas de revistas sem nenhum tipo de credibilidade, dizendo, com manchetes sensacionalistas, Zumbi tinha escravos. Antes de analisar a questão de Zumbi tinha escravos, nós precisamos entender o que é escravidão, o que é um escravo. É óbvio. Existe uma exigência econômica para que se tenha escravidão. Econômica. Os portugueses não vieram para o Brasil para escravizar os negros. Não. Vieram colonizar o Brasil. E a escravidão era a forma de explorar o território. Claro, evidente. Tem que ter uma exigência econômica para escravizar. Qual era a exigência em Palmares? Palmares era uma agricultura de subsistência. É claro. Onde é que eu vou colocar escravo em subsistência? Então nós estamos misturando as coisas. O que tinha em Palmares era a servidão. Existia uma hierarquia e existia a servidão. Quando se fala Zumbi tinha escravos, o desavisado, o leitor final, vai entender que em Palmares tinha senzala, que tinha tronco, que tinha chicote, que tinha algema. Não, tinha servidão. O que vai modificar quando entra Zumbi? Então, Zumbi tinha escravos. Quando o Zumbi entra, Zumbi quebra o sistema comunal de Ganga Zumba, que era o antigo líder, e estipula uma ditadura de guerra. Mas Zumbi bota uma ditadura de guerra por uma necessidade.
Os portugueses agora querem acabar com Palmares. Claro. Antes, a urgência dos portugueses era expulsar os holandeses do Nordeste. Claro. Depois dos holandeses expulsos, agora temos que acabar com Palmares. Claro. Então, para resistir a Palmares, Zumbi teve que criar uma ditadura de guerra. Então ele tinha servidores, serviçais, militares. Era mais ou menos como um alistamento obrigatório gratuito na época. Todo mundo tinha que lutar na guerra. Claro. E ainda assim, o que difere isso da escravidão é que não havia perpetuidade. Ainda assim. Aquele serviçal militar de Zumbi, se ele resgatasse um negro que estava sendo escravizado pela coroa, aquele negro ia substituir ele e ele adquiria a cidadania plena. Então ainda tinha uma forma de promoção para sair do serviço militar. Seria mais ou menos, ele teria que ter a confiabilidade Exatamente. do quilombo, do Zumbi e do quilombo. Exatamente. Sim, eu acho que é uma forma também de preservar, porque provavelmente, não é? Porque houveram situações de traição. Isto. Alguns historiadores e alguns até jornalistas, alguns escritores em geral, colocam alguns documentos que provam que existiam escravos em Palmares e que existia tortura em Palmares. O que existia em Palmares eram punições por crimes. Isso. Punições por crimes. Matou, roubou, traiu. Então ele tinha uma punição por crime, que essa punição ia desde a morte, ia desde a expulsão de Palmares, até o trabalho pesado. Claro. Que colocam como escravidão. E ainda assim, esse trabalho pesado não era perpétuo. Ele tinha uma pena para cumprir. Não é a escravidão que o português, que o europeu fez aqui na América, em hipótese alguma, que foi o maior holocausto da história da humanidade. Cara, você, independente de todos esses conhecimentos, você, quando fala, tem um envolvimento também. Você está ligado a alguma organização de movimento negro, coisa dessa ordem? Dentro dos historiadores que abordam qualquer tipo de assunto, dentro dos historiadores, nós temos a linha marxista, né? Nós temos todos os historiadores que atacam a linha marxista, mas também temos os chamados historiadores militantes, que incomodam muito. Ivan Alves Filho é um grande historiador militante do PCB, do Partidão, né? Um grande militante. E existe, além dos historiadores militantes, ainda os historiadores ativistas. Os historiadores ativistas são os que mais incomodam ainda, né? Porque eu sou um historiador ativista. Porque nos chamam de apaixonados. E aí vem aquela ideia de que tu te apaixona pelo objeto, tu contamina a tua pesquisa. Eu não acredito nisso. Não acredito nisso. Senão eu chegaria aqui e diria que não tinha nenhum tipo de escravidão, nem de servidão, nem nada. Claro, evidente. Tá? Eu sou um ativista, eu participo do movimento quilombista contemporâneo, através do quilombo político Acotirene. Então, não é um movimento negro, não, é um outro braço, onde lutamos por princípios que estão lá atrás em Palmares. Né? Estão lá atrás em Palmares. Esse comunalismo, essa ideia, essa essa inexistência do preconceito, essa busca por direitos iguais. Então, e dentro dessa organização, mais ou menos, como é que se trabalha lá? Qual é a linha? Se busca resgatar a história, exatamente? Sim, a gente busca resgatar a história, busca resgatar os princípios quilombistas, busca resgatar a questão da religiosidade de matriz africana, tudo aquilo que está voltado para a história, para a historiografia de Palmares, da essência do quilombismo em si, a gente busca, e não só ficar dentro do ambiente, como também fazer ações. Né? Me diz uma coisa, mas tem muito a ver com Abdias do Nascimento, me parece. Sim, que... a teoria quilombista, Abdias do Nascimento. Então nós temos três vertentes, a religiosidade não como pregação, mas a religiosidade como conhecimento histórico, que sempre esteve agregada, a história de Palmares, para entender essa estrutura de Palmares e como que Palmares efetivamente funcionava, e numa terceira via importantíssima, a teoria quilombista em cima da obra de Abdias do Nascimento, que é o nosso referencial em cima disso. Me diz uma coisa, eu ouço assim comentários de que vocês estão começando a preparar aulas para isso aí? Vamos começar a partir de março, nós começaremos um curso, ainda não está feito o material de divulgação, mas vai ser feito o material de divulgação, vai ser colocado em redes sociais e tudo mais, vai ter um curso, vai iniciar em março, vai até junho, julho, onde nós vamos fazer um curso de preparo de iniciação e formação quilombista, onde então pessoas interessadas, visitantes, poderão ter essa ideia dessas três frentes de estudo, de análise, para que se possa trazer, a ideia é trazer para dentro da sociedade, não só um reparo social que é urgente, essa é a grande verdade, como trazer para a sociedade também questões que ficaram de fora, que escaparam, questões que precisam ser colocadas. Hoje, eu volto a dizer, a falta de informação faz com que muitas pessoas julguem erradas
as ações afirmativas, por falta de conhecimento. Nós queremos trazer o conhecimento. O conhecimento é melhor do que enfiar água lá abaixo. Traz o conhecimento e a pessoa vai, pelo menos, pensar diferente em relação daquilo que está falando. Me diga uma outra coisa. Esse resgate, essa busca do passado, né? E trazer para a contemporaneidade. Isso é um movimento, isso é uma proposta de uma nova sociedade. Como é que se vê, como é que você avalia isso aí? Tem de tudo um pouco, na verdade, né? Nós temos, eu entendo os conceitos fundamentais, mas também são perigosos quando não analisados com cuidado. Movimento. É um movimento porque há uma movimentação, um movimento porque movimenta-se em direção a algo. Então, por isso o movimento. É um movimento, mas tem uma proposta com uma base teórica. Essa base teórica, ela é o que vai dar a sustentabilidade, acima de tudo, para algo novo. Porque a ideia do quilombismo não é abraçar algo existente e melhorá-lo. Não, é algo novo. É algo completamente novo porque não acredita-se naquilo que não deu certo. Essa é a grande verdade. Agora, dentro daquilo que aí está, dentro da estrutura, nós precisamos, então, levar todo o conhecimento teórico, nós temos que levar todo o conhecimento histórico, acima de tudo. Vou fazer uma pergunta. Houve nesse processo histórico com os negros essa tentativa de ruptura do sistema no processo histórico? Lá em Palmares? Em Palmares? Se havia uma proposta de romper a estrutura, de assumir... Nós não temos documentos que nos dê a visão dos palmarinos em relação ao resto. Os nossos documentos são da coroa, da capitania, do Estado em relação a Palmares. Né? Mas nós temos uma questão muito importante em Palmares que precisa ser vista, que precisa ser dita, que é o rompimento de Palmares com ele próprio. E isso é algo que dificilmente se bate em cima dos livros. Palmares, num determinado momento, em 1678, Palmares rompe com ele mesmo. E nós precisamos analisar isso como uma forma de trazer isso como conhecimento para hoje também. É aquela questão do não estar dando certo e eu rompo com aquilo que eu acreditava também e proponho o novo. Ah, isso aí. E foi isso que Palmares fez em 1678, porque quando é oferecido o acordo pelo governador, quando o governador oferece o acordo para Gangazumba, que é o líder de Palmares, esse acordo diz o quê? Esse acordo diz que todos os palmarinos nascidos em Palmares receberiam a liberdade para morar dentro do Cucaú, morar numa planície próxima onde o governo estaria vendo. Lá poderiam plantar à vontade. Ou seja, eu te tiro de onde tu está livre e tem que morar no meu pátio e aqui tu pode. Isso. Mas só os nascidos em Palmares. Os nascidos em Palmares, segundo cálculos do historiador Ivan Alves Filho, que fez um trabalho formidável em cima das documentações, e segundo ele, seriam 800 pessoas que seriam beneficiadas com o acordo. E naquele momento a população de Palmares é de 20 mil. Então, de 20 mil, 800 vão ganhar liberdade, porque nasceram em Palmares, mais Gangazumba e a sua família, que não nasceram em Palmares, mas que vão ganhar porque ele é o rei. Claro. É o rei, ele vai ganhar, e o resto vai ser rei escravizado. Quando nós vamos nos debruçar sobre os documentos, a gente vai ver uma coisa pior ainda. Gangazumba é incorporado no exército de Pernambuco, e os filhos de Gangazumba são apadrinhados pelo rei. Mas aí é uma Então, ele ainda ganha benefícios próprios para sua família, pega os 800 que nasceram em Palmares e o resto é o resto. Aí há o rompimento. Aí surge Zumbi, que até então é general das armas, não é o rei. Zumbi vai assumir esse montante todo, que vão ficar junto com ele, e aí vai haver a guerra deles com eles mesmos. Gangazumba vai morrer em 1680, o rei vai tentar mais 2 acordos, manda para Zumbi 2 acordos, dizendo para Zumbi que eu te perdoo se tu entregar as armas. Zumbi não entrega as armas. E a segunda tentativa é mais hipócrita ainda, em 1682. A segunda tentativa do acordo é todos aqueles que cumpriram o acordo anterior ganharão o direito da liberdade. Esse acordo nem chega em Palmares, porque eles não recebem o acordo. Então, esse é um momento chave de Palmares. O rompimento dele com ele mesmo, a mudança de sistema e o grito de basta. Foi isso que Zumbi fez. E esse movimento quilombista hoje que você participa, está nesse rompimento? É essa linha? Nós estamos nos preparando teoricamente, historiograficamente, nos preparando para ter o conhecimento, para ter a teoria, para fortalecimento interno, para partir para algo novo. A busca do novo, tem que estar alicerçado, tem que estar forte. Se não estiver forte, o passo vai ser muito curto. E como é que você está sentindo essa organização? Você, junto, como é que você foi aceito lá? Porque, já disseste, né? A proposta não é negro ou branco, né?
A proposta é quilombista. A proposta é a raiz. Colocar. A proposta é Palmares. Ivan Vistílio tem uma frase sensacional e eu vou fechar a minha parte com a frase dele. O quilombo está começando outra luta. E essa luta, o que tudo indica, ele vai vencer. Cara, muito obrigado mais uma vez pela tua presença. Obrigado a todos e todas que estiveram conosco para aprendermos mais sobre as demandas da comunidade negra. Continue prestigiando a programação na nossa TV. Qualquer dúvida ou sugestão, é só mandar um e-mail para confrariacastroalves@rs.gov.br. Ó, coração, coração. Legal que vocês estão aí. Um salve a todas as mulheres e todos os homens que lutam por justiça, inclusão social, respeito à cultura popular e às religiões de matriz africana. Sejam todos muito, muito bem-vindos ao programa Confraria Castro Alves. Hoje vamos falar com o rapper Mano Ox. Mano, prazerzão que tu tá aqui, cara. Satisfação total estar aqui, professor Pernambuco. Como é que a gente diz? Salve, é isso? Salve. 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 Mano, tu sabes, cara, que eu estava dizendo há pouco, eu estava com saudade de bater um papo com uma pessoa como você, jovem aí e tal, e que está com rap, né? Que não é lá muito bem entendido ainda pela sociedade. O que é esse tal de rap? O rap, professor, é um elemento da cultura hip hop, né? A cultura hip hop é uma cultura fundamentada em 4 elementos, né? Que é o DJ é o responsável pela